Eu nunca vou esquecer aquela noite. O relógio marcava pouco mais de 22 horas, e a rodoviária já estava quase vazia, exceto pelo burburinho dos últimos passageiros se acomodando para a viagem. O cheiro forte de diesel misturava-se ao aroma de café fresco vindo de uma pequena lanchonete próxima. À minha volta, o som abafado de malas sendo arrastadas, vozes baixas e o tilintar de moedas no caixa. Tudo parecia normal, mas para mim, era o começo de algo muito maior. Minha primeira viagem sozinho no comando de um ônibus de viagem. Sentei no banco do motorista e senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros como uma carga invisível, mas imensa. O volante parecia maior do que eu imaginava, e o painel iluminado, com seus botões e luzes piscando, parecia um painel de controle de uma nave espacial. Minhas mãos tremiam levemente, e meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu estava ali, sozinho, no comando de uma máquina gigantesca, com dezenas de vidas confiadas a mim. Naquele instante, pensei em tudo que me trouxe até ali: os anos de estudo, os cursos, as horas de prática, os conselhos dos veteranos. Tudo parecia tão distante agora, diante do desafio real. Será que eu estou pronto? Essa pergunta martelava incessantemente na minha cabeça. O medo me dominava, e eu achei que ia dar tudo errado. Enquanto olhava pelo retrovisor, via os passageiros ajeitando seus assentos, alguns já fechando os olhos, outros conversando baixinho. Cada um deles tinha uma história, um destino, uma vida, que dependia da minha atenção e cuidado. A responsabilidade me esmagava. Eu sabia que não podia falhar. Lembrei das histórias que ouvi ao longo dos anos. Motoristas que enfrentaram tempestades, acidentes, passageiros difíceis, noites intermináveis na estrada. Pensei em como eles conseguiam manter a calma, tomar decisões rápidas e proteger todos a bordo. Eu queria ser como eles, mas naquele momento, a insegurança parecia maior do que a coragem. Respirei fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ajustei os espelhos, coloquei o cinto de segurança e liguei o motor. O ronco grave e constante do ônibus encheu o silêncio da rodoviária, trazendo uma sensação estranha de conforto e medo ao mesmo tempo. Era o som da minha nova realidade. Enquanto começava a sair da plataforma, senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Cada movimento exigia atenção total. A primeira curva, a primeira frenagem, o primeiro olhar para o retrovisor. Tudo era novidade e desafio. Eu estava ali, vivendo o sonho, que parecia tão distante quando criança, mas também enfrentando o medo, que nunca imaginei sentir. Naquela noite, aprendi que ser motorista de ônibus não é só dirigir. É cuidar, proteger, decidir, sentir o peso da vida de outras pessoas nas suas mãos. É enfrentar o medo e seguir em frente, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E foi assim, entre o medo e a coragem, que comecei minha jornada. Uma viagem que não só me levou de um ponto a outro no mapa, mas que mudou para sempre a forma como eu via a mim mesmo e a estrada. Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira de muitas histórias que eu teria para contar. Histórias de medo, superação, encontros e despedidas, de vidas cruzadas no asfalto. E é exatamente isso que você vai acompanhar aqui no canal. Então, aperte o cinto, porque a estrada está só começando. A história de como cheguei até aquela noite começa muito antes de eu sequer imaginar que um dia estaria no comando de um ônibus de viagem. Cresci em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde as estradas de terra cortavam o horizonte, e o cheiro de mato molhado era parte da rotina. Meu pai era caminhoneiro. Lembro de vê-lo chegar em casa, sempre cansado, mas com aquele brilho nos olhos de quem tinha histórias para contar. Ele era meu herói, e eu achava incrível como ele sabia tudo sobre caminhões, rotas, atalhos e, principalmente, sobre gente. Meu pai dizia que a estrada ensina mais do que qualquer escola, porque na estrada você aprende sobre confiança, respeito, paciência e, acima de tudo, responsabilidade. Desde pequeno, eu ficava na janela de casa, esperando ouvir o ronco do motor do caminhão do meu pai dobrando a esquina. Quando ele chegava, eu corria para o portão e ele sempre me colocava no colo, me mostrando o painel, os botões, o volante enorme. Aquilo era fascinante. Eu sonhava em ser como ele, mas, no fundo, queria algo diferente. Queria dirigir um ônibus.
Queria ser aquele responsável por levar pessoas e histórias de um lugar a outro. Não sei explicar exatamente quando esse desejo nasceu, mas lembro de ver os ônibus de viagem passando na estrada principal, todos limpos, reluzentes, com destinos escritos em letras grandes no letreiro. Eu imaginava as vidas embarcadas ali, os sonhos, as despedidas, os reencontros. Aquilo me encantava na escola. Eu era o tipo de aluno quieto, observador. Gostava de ouvir as histórias dos outros, principalmente dos motoristas do transporte escolar. Eles sempre tinham algo para contar. Uma aventura, uma confusão, uma lição. Quando completei 18 anos, não pensei duas vezes. Tirei minha carteira de habilitação e logo comecei a trabalhar como ajudante em uma pequena empresa de transporte. No começo, era só carregar malas, ajudar idosos a embarcar, limpar o ônibus. Mas eu prestava atenção em tudo. Observava como os motoristas lidavam com os passageiros, como enfrentavam os desafios da estrada, como mantinham a calma mesmo nos momentos mais tensos. Com o tempo, fui ganhando confiança e, aos poucos, comecei a dirigir ônibus menores, fazendo linhas urbanas e intermunicipais. Cada viagem era um aprendizado. Aprendi a importância de conhecer cada detalhe do veículo, de respeitar os limites da máquina e do corpo, de estar sempre atento ao que acontece dentro e fora do ônibus. Fiz cursos de direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica. Queria estar preparado para qualquer situação, porque sabia que, um dia, teria que tomar decisões rápidas e importantes. Minha família sempre me apoiou. Minha mãe, apesar do medo, dizia que ou tinha alma de estrada, que gostava de liberdade, de movimento, de conhecer gente nova. Meu pai, já mais velho, me dava conselhos valiosos. Nunca subestime a estrada, filho. Ela é bonita, mas também perigosa. Respeite sempre. Esses conselhos ficaram gravados na minha memória e me acompanharam em cada quilômetro rodado. O sonho de dirigir um ônibus de viagem parecia distante, mas eu nunca desisti. Sabia que precisava de experiência, de confiança dos chefes, de paciência. Passei anos me dedicando, trabalhando duro, aprendendo com os mais velhos, ouvindo as histórias dos motoristas veteranos. Eles me ensinavam sobre rotas, sobre como lidar com passageiros difíceis, sobre o que fazer em emergências. Cada conselho era um tesouro. Lembro de uma noite, já com alguns anos de experiência, quando o chefe da garagem me chamou para uma conversa. Ele disse que tinha observado meu trabalho, minha dedicação, minha atenção aos detalhes. Disse que confiava em mim e que, em breve, surgiria uma oportunidade para eu mostrar meu valor em uma linha de viagem. Meu coração disparou. Era o que eu mais queria ouvir. A partir daquele dia, redobrei meus esforços. Checava o ônibus 3, 4 vezes antes de sair, estudava cada rota, memorizava pontos de parada, horários, regulamentos. Queria estar pronto para quando a chance chegasse. E ela chegou numa sexta-feira à noite. O motorista titular da linha para a capital teve um imprevisto e o chefe me chamou. Carlos, hoje é com você. Confio no seu trabalho. Faça uma boa viagem. Naquele momento, senti um misto de orgulho e medo. Orgulho por finalmente ter a chance de realizar meu sonho. Medo porque, agora, a responsabilidade era toda minha. Não era mais o ajudante, o aprendiz, o motorista da linha curta. Era o comandante do ônibus, o responsável por dezenas de vidas. Passei o dia inteiro revisando mentalmente cada procedimento. Conferi os documentos, chequei o itinerário, revisei o ônibus de ponta a ponta. Falei com minha mãe, que me desejou boa sorte, e com meu pai, que me lembrou: confie em você, mas nunca deixe de respeitar a estrada. Antes de sair de casa, olhei no espelho e vi um homem diferente daquele menino que sonhava com um ônibus na janela. Vi alguém determinado, preparado, pronto para enfrentar o desafio. Ao chegar na rodoviária, senti o coração acelerar. O ônibus estava lá, esperando por mim, reluzente sob as luzes do terminal. O cobrador me cumprimentou com um sorriso, percebendo meu nervosismo. Primeira viagem, né? Relaxa, vai dar tudo certo. Tentei sorrir de volta, mas por dentro era só ansiedade. Fui até o ônibus, conferi cada detalhe mais uma vez. Pneus, luzes, freios, bagageiro, banheiro. Tudo em ordem. Enquanto os passageiros começavam a chegar,
Me peguei observando cada rosto. Tinha gente de todo tipo: idosos, jovens, crianças, famílias, pessoas viajando sozinhas. Cada um com sua história, seu destino, sua expectativa. Pensei em como seria importante para eles chegar bem ao destino, em como confiavam em mim mesmo, sem me conhecer. Aquilo me deu ainda mais responsabilidade, mas também uma sensação de orgulho. Eu estava ali, realizando um sonho antigo, pronto para escrever minha própria história na estrada. Naquela noite, antes de ligar o motor, fechei os olhos por um instante e agradeci pela oportunidade. Pedi proteção, força e sabedoria para enfrentar o que viesse pela frente. Quando abri os olhos, senti uma calma estranha, como se todo o medo tivesse dado lugar à determinação. Era a minha vez. Minha primeira viagem. Meu sonho, finalmente, estava começando a se tornar realidade. E foi assim, com o coração acelerado e a mente cheia de expectativas, que dei os primeiros passos para viver a noite mais marcante da minha vida. Uma noite que, como você vai ver, me ensinou mais do que anos de estrada poderiam ensinar. Uma noite em que o frio na barriga virou combustível para seguir em frente, não importa o que acontecesse. A rodoviária da minha cidade nunca dorme completamente. Mesmo tarde da noite, ela pulsa com uma energia própria, um misto de ansiedade dos que partem e saudade dos que ficam. Quando cheguei para minha primeira viagem, o relógio marcava pouco, mais de 21h30. As luzes amarelas dos postes desenhavam sombras longas no chão, e o som das rodas das malas ecoava pelo saguão. O cheiro de café fresco, misturado ao diesel dos ônibus, era quase reconfortante, como se dissesse: você está no lugar certo. O ônibus já estava estacionado na plataforma, reluzente, como se soubesse que aquela seria uma noite especial. Passei a mão pela lataria, sentindo o frio do metal e pensando em tudo que aquele veículo já tinha visto: risos, choros, reencontros, despedidas. O cobrador, parceiro de tantas linhas curtas, já estava a postos, conferindo listas e organizando as bagagens. Ele percebeu meu nervosismo, sorriu e disse: primeira vez a gente nunca esquece, Carlos. Vai dar tudo certo. Aquilo me deu um pouco de paz, mas o frio na barriga continuava ali, firme. Aos poucos, os passageiros começaram a chegar. Cada um trazia sua própria história na bagagem. Uma senhora de cabelos brancos, segurando uma sacola de tecido estampado, foi a primeira a embarcar. Ela me cumprimentou com um sorriso tímido e desejou boa viagem. Um casal jovem, rindo de algo no celular, entrou logo em seguida, trocando olhares cúmplices. Um homem de terno, com expressão cansada, carregava uma pasta surrada e olhava o relógio a todo momento. Uma mãe tentava acalmar o filho pequeno, prometendo que logo chegariam ao destino. E assim, um a um, foram ocupando seus lugares, transformando o ônibus vazio em um microcosmo de vidas e expectativas. Enquanto o embarque acontecia, eu fazia questão de conferir tudo mais uma vez. Caminhei ao redor do ônibus, observando cada detalhe: pneus, luzes, bagageiro, portas. Subi e desci do veículo algumas vezes, checando se todos os bancos estavam em ordem, se o banheiro estava limpo, se o ar-condicionado funcionava. O cobrador ria, dizendo que eu estava mais nervoso que noivo em dia de casamento, mas eu preferia pecar pelo excesso de zelo do que por descuido. Afinal, naquela noite, eu era o responsável por todos ali. O ambiente da rodoviária era um espetáculo à parte. Vendedores ambulantes circulavam oferecendo café, salgados e doces caseiros. O alto-falante anunciava partidas e chegadas, misturando vozes e destinos. Crianças corriam entre as cadeiras, enquanto pais tentavam mantê-las por perto. Algumas pessoas se despediam com abraços apertados, outras apenas acenavam de longe, segurando as lágrimas. Havia algo mágico e ao mesmo tempo melancólico naquele cenário, um lugar onde sonhos começavam e histórias se cruzavam. Quando todos os passageiros estavam acomodados, fechei as portas e sentei no banco do motorista. O painel iluminado parecia ainda mais imponente, cheio de luzes e botões que agora estavam sob minha responsabilidade. Ajustei os espelhos, conferi o itinerário preso ao painel e respirei fundo. O rádio da rodoviária anunciou nossa partida. Linha 302, destino. Capital, saída em 5 minutos. Meu coração disparou de novo. Era real.
Não tinha mais volta. Olhei pelo retrovisor e vi todos ajeitando suas coisas, colocando cintos, se preparando para dormir ou simplesmente olhando pela janela, perdidos em pensamentos. O cobrador me deu o sinal de que estava tudo pronto. Liguei o motor, sentindo a vibração do ônibus percorrer meu corpo inteiro. O som do motor era grave, reconfortante, quase como um lembrete de que, apesar do medo, eu tinha controle daquela máquina enorme. Enquanto saía lentamente da plataforma, vi minha mãe acenando de longe, do portão de embarque. Ela sempre fazia questão de me ver partir, mesmo nas viagens mais curtas. Seu sorriso era meu porto seguro, e naquele momento, mesmo sem palavras, ela me passou uma confiança silenciosa. Acenei de volta, tentando transmitir que estava tudo bem, mesmo que por dentro, eu ainda sentisse o frio na barriga. Assim que deixamos a rodoviária, a cidade parecia diferente. As ruas estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes e pelas vitrines das padarias que ainda resistiam abertas. O silêncio da madrugada começava a tomar conta, e a única companhia constante era o som ritmado do motor e o leve balançar do ônibus sobre o asfalto. Aos poucos, fui me acostumando com a sensação de estar no comando. Cada curva, cada parada, cada olhar no retrovisor era um exercício de atenção e responsabilidade. Eu sabia que aquela viagem seria um divisor de águas na minha vida. E, mesmo com o nervosismo, comecei a sentir um orgulho silencioso. Eu estava ali, realizando meu sonho, guiando histórias e destinos por entre as estradas do Brasil, e tudo estava só começando. A rodoviária ficou para trás e, com ela, parte do conforto de estar cercado por rostos conhecidos e por aquela sensação de que, se algo desse errado, havia sempre alguém por perto para ajudar. Agora, era só eu, o ônibus, o cobrador e dezenas de passageiros confiando em mim. O relógio do painel marcava 22h45, quando finalmente ganhei a estrada. O asfalto brilhava sob a luz dos postes, e logo a cidade foi ficando para trás, dando lugar ao escuro da rodovia. O frio na barriga, que já me acompanhava desde o embarque, parecia ganhar força a cada quilômetro. Era como se uma mão invisível apertasse meu estômago, lembrando o tempo todo que eu estava ali, vivendo o momento mais esperado e mais temido da minha carreira. Eu me esforçava para manter a respiração controlada, mas cada ruído, diferente, cada luz acendendo no painel, era motivo para um novo pico de ansiedade. Lembrei dos conselhos dos motoristas mais antigos. No começo, o medo é normal. O segredo é não deixar o medo te dominar. Repeti essa frase mentalmente, como um mantra. Mas, na prática, não era tão simples. As mãos suavam no volante, e eu sentia o peso da responsabilidade em cada decisão. Olhava para o retrovisor e via os passageiros já começando a relaxar, alguns cochilando, outros olhando o celular ou conversando baixinho. Para eles, era só mais uma viagem. Para mim, era um teste de tudo que aprendi até ali. Logo, nos primeiros quilômetros, veio o primeiro desafio. Uma curva fechada, logo após uma subida. Eu já tinha feito aquele trecho algumas vezes, mas nunca com um ônibus tão grande e cheio. Reduzi a velocidade, mantive a atenção total no espelho e no retrovisor, e fiz a curva com cuidado. O ônibus balançou um pouco mais do que eu esperava. E por um segundo, temi que tivesse errado o cálculo. O coração disparou, mas consegui manter o controle. Olhei para o cobrador, que me lançou um olhar tranquilo, como se dissesse: "Está indo bem." Aquilo me deu um pouco de confiança, mas o frio na barriga não passou. A estrada seguia escura, iluminada apenas pelos faróis do ônibus e, de vez em quando, por algum caminhão vindo no sentido contrário. Cada farol distante era motivo para redobrar a atenção. Um caminhão ultrapassou a gente em alta velocidade, jogando um vento forte que balançou o ônibus. Senti o volante tremer nas mãos, mas mantive o curso. Era preciso firmeza, mesmo quando o medo tentava tomar conta. O rádio, comunicador chiou e ouvi a voz de outro motorista avisando sobre um trecho de neblina mais à frente. "Atenção, pessoal, neblina pesada no QI 48. Redobrem o cuidado." Agradeci mentalmente pela informação e comecei a me preparar. Reduzi a velocidade, liguei o farol baixo, aumentei a distância do veículo à frente. A neblina chegou de repente, densa, quase como um véu branco cobrindo tudo.
A visibilidade caiu, e o silêncio dentro do ônibus ficou ainda mais pesado. O cobrador percebeu minha tensão e disse baixinho: "Vai devagar, Carlos. Não tem pressa." Atravessar aquele trecho foi um teste de nervos. Cada metro parecia mais longo, cada ruído mais intenso. Eu sentia o suor escorrer pela testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. O medo de errar, de causar um acidente, de decepcionar quem confiou em mim, era enorme. Mas, aos poucos, fui encontrando um ritmo. Lembrei dos treinamentos, das simulações, dos conselhos de manter a calma e confiar no próprio preparo. A neblina começou a dissipar, e quando finalmente saí do trecho mais difícil, senti um alívio tão grande que quase sorri sozinho. Mas a noite ainda reservava outros desafios. Um pouco mais à frente, um animal cruzou a pista. Vi de longe um vulto. Rápido, parecia um cachorro ou talvez um lobo-guará, comum naquela região. Reduzi imediatamente, sinalizei e consegui desviar sem causar sobressaltos no ônibus. Olhei pelo retrovisor, e todos continuavam tranquilos, alheios ao perigo que acabara de passar. Para eles, nada tinha acontecido. Para mim, era mais um lembrete de que, na estrada, qualquer descuido pode ser fatal. Em meio a tudo isso, o frio na barriga nunca me abandonava. Era como se cada desafio fosse um teste, uma prova de que eu realmente merecia estar ali. E, ao mesmo tempo, cada pequeno sucesso, uma curva bem feita, um obstáculo superado, um passageiro que sorria ao descer, era combustível para seguir em frente. O tempo parecia passar devagar. O rádio tocava uma música sertaneja baixa, quase como um pano de fundo para meus pensamentos. O cobrador, experiente, pousou conversa para me distrair. Contou histórias de viagens passadas, de passageiros engraçados, de noites em que tudo parecia dar errado, mas no fim dava certo. Aquilo me ajudou a relaxar um pouco. Percebi que, apesar do medo, eu estava conseguindo. Estava ali, dirindo, enfrentando desafios, aprendendo na prática tudo o que os livros e os cursos não ensinam. Outra dificuldade apareceu quando precisei parar em um posto para uma rápida checagem. Era rotina, mas naquela noite, tudo parecia mais difícil. Estacionei o ônibus, desci para conferir os pneus, o óleo, o sistema de freios. O funcionário do posto percebeu meu nervosismo e perguntou se estava tudo bem. Sorri, tentando disfarçar, e disse que era minha primeira viagem longa. Ele riu, desejou boa sorte e disse que, depois da terceira ou quarta viagem, o medo virava respeito e o respeito, experiência. Voltei para o ônibus, conferi os passageiros e seguimos viagem. O frio na barriga ainda estava lá, mas agora, misturado com uma pontinha de orgulho. Eu estava superando um desafio de cada vez. O maior desafio, talvez, tenha sido lidar com a própria mente. A cada quilômetro, a dúvida voltava. Será que estou fazendo tudo certo? Será que não esqueci de nada? O medo de errar era constante, mas, ao mesmo tempo, cada decisão bem tomada era uma vitória silenciosa. E assim, entre curvas, neblina, animais na pista e paradas estratégicas, fui vencendo os primeiros desafios da minha primeira viagem. O frio na barriga não desapareceu, mas começou a se transformar em algo diferente. Não era mais só medo, era também respeito pela estrada, pelos passageiros, pela profissão. Era a certeza de que, mesmo com todos os desafios, eu estava no caminho certo. Quando a madrugada avançou e a estrada ficou mais tranquila, olhei pelo retrovisor e vi todos dormindo, confiantes. O cobrador cochilava, e só o som do motor preenchia o silêncio. Pela primeira vez naquela noite, senti um pouco de paz. Eu estava ali, enfrentando meus medos, superando desafios, vivendo o sonho que me acompanhava desde criança. E sabia, no fundo, que aquela era só a primeira de muitas noites assim. Noites em que o frio na barriga seria meu companheiro, mas também meu guia, me lembrando sempre de nunca relaxar, de nunca subestimar a estrada, de sempre dar o meu melhor. A viagem estava apenas começando, e eu já sabia que, dali em diante, nada mais seria como antes. A madrugada avançava, e a estrada parecia cada vez mais silenciosa. O frio na barriga já não era tão intenso quanto no começo, mas a tensão de estar atento a tudo permanecia. O ônibus seguia firme, cortando o escuro da rodovia, e os passageiros, em sua maioria,
já dormiam embalados pelo balanço suave do veículo e pelo som constante do motor. Eu me sentia mais confiante a cada quilômetro vencido, mas sabia que a qualquer momento a estrada podia me surpreender. Foi então que, em uma das paradas programadas, algo diferente chamou minha atenção. Era uma pequena rodoviária de interior, quase deserta naquela hora. O cobrador desceu para ajudar uma senhora com as malas, e eu aproveitei para esticar as pernas. Enquanto observava o embarque de alguns poucos passageiros, notei um homem parado próximo à plataforma. Ele vestia um casaco escuro, chapéu baixo cobrindo parte do rosto e segurava uma mochila surrada. Sua postura era estranha. Não parecia ansioso para embarcar, mas também não olhava para ninguém. Apenas fitava o ônibus, imóvel, como se estudasse cada detalhe. Quando o embarque foi autorizado, ele foi o último a subir. Entregou o bilhete ao cobrador, sem dizer uma palavra, e seguiu para o fundo do ônibus, escolhendo um assento isolado, perto da janela. Não tirou o casaco, nem a mochila das costas. Apenas sentou, olhou para fora e ficou ali, imóvel. Aquilo me deixou inquieto. Não era comum alguém embarcar daquela forma, ainda mais naquela hora da madrugada. Tentei afastar a preocupação, lembrando a mim mesmo que cada passageiro tem sua história, seus motivos, seus silêncios. Mas, conforme a viagem prosseguia, percebi que o homem não dormia, não conversava, não mexia no celular, apenas olhava fixamente pela janela, como se esperasse algo acontecer. De vez em quando, olhava para o corredor, observando os outros passageiros, e depois voltava a mirar a escuridão lá fora. Aquilo foi me deixando cada vez mais alerta. O cobrador, percebendo minha inquietação, se aproximou e perguntou baixinho se estava tudo bem. Contei sobre o passageiro, e ele disse que também tinha achado estranho, mas que, às vezes, pessoas assim só querem ficar sozinhas. Mesmo assim, não consegui relaxar. Mantive os olhos atentos ao retrovisor, observando qualquer movimento fora do comum. A estrada seguia tranquila, até que, em um trecho mais isolado, o inesperado aconteceu. Um barulho forte veio da parte traseira do ônibus, seguido por um grito, abafado. Meu coração disparou. O cobrador correu para o fundo, enquanto eu encostava o ônibus no acostamento, ligando o pisca-alerta. O clima dentro do ônibus mudou instantaneamente. Alguns passageiros acordaram assustados. Outros começaram a perguntar o que estava acontecendo. O cobrador voltou rapidamente e disse que uma senhora havia passado mal, desmaiando no banco. O passageiro misterioso estava ao lado dela, mas não tinha feito nada além de observar. Fui até o fundo do ônibus, levando comigo o kit de primeiros socorros. A senhora estava pálida, suando frio. O passageiro misterioso apenas me olhou, sem expressão, e se afastou para dar espaço. A situação exigia uma decisão rápida. Eu tinha duas opções: seguir viagem até o próximo posto de atendimento, que ficava a cerca de 40 minutos dali, ou acionar o socorro e esperar ali mesmo, na estrada escura e isolada. O medo de errar voltou com força. Pensei no que meu pai sempre dizia: na dúvida, escolha a segurança. Decidi ligar para o serviço de emergência, informando a localização exata e o estado da passageira. Enquanto aguardávamos, tentei acalmar os outros passageiros, explicando a situação e pedindo paciência. O cobrador me ajudou a ventilar o ambiente e a manter a senhora confortável. O passageiro misterioso permaneceu em silêncio, apenas observando tudo com atenção. Em determinado momento, ele se aproximou e, com voz baixa, sugeriu que deitássemos a senhora de lado, caso ela voltasse a desmaiar. O conselho era correto, e agradeci com um aceno. Ele voltou para o seu lugar, sempre calado, mas agora com um olhar menos distante. Aquilo me intrigou ainda mais. Os minutos pareceram horas, até que a ambulância chegou. Os paramédicos examinaram a senhora, que já estava um pouco melhor, e decidiram levá-la para o hospital mais próximo. Os outros passageiros, apesar do susto, entenderam a gravidade da situação e se mostraram solidários. O clima de tensão deu lugar a um sentimento de união, como se todos ali tivessem passado juntos por uma prova difícil. Antes de seguirmos viagem, o passageiro misterioso se levantou e veio até mim. Olhou nos meus olhos e disse, com voz firme: "Você fez o certo. Nem sempre é fácil tomar decisões assim,
mas a segurança vem em primeiro lugar. Depois disso, voltou para o seu lugar e, pela primeira vez, relaxou um pouco, tirando o chapéu e encostando a cabeça no vidro. A estrada parecia diferente depois daquele episódio. O medo de errar ainda estava ali, mas agora misturado com a sensação de ter feito o que era certo. Aprendi, naquela noite, que nem sempre as decisões mais fáceis são as melhores, e que, às vezes, é preciso coragem para parar, pedir ajuda e admitir que não se pode controlar tudo. O passageiro misterioso desceu em uma das próximas paradas, sem se despedir. Apenas acenou com a cabeça, como quem reconhece o esforço de alguém que está aprendendo a lidar com os próprios medos. Nunca mais o vi, mas sua presença naquela noite ficou marcada na minha memória como um lembrete de que, na estrada, cada passageiro é um universo, e cada decisão pode mudar o rumo de muitas vidas. A viagem seguiu, e eu, apesar do cansaço, senti uma estranha sensação de orgulho. Tinha enfrentado meu primeiro grande desafio, tomado uma decisão difícil e aprendido que, na estrada, o inesperado é sempre uma possibilidade. O frio na barriga ainda estava ali, mas agora era acompanhado de uma certeza. Eu era capaz de enfrentar o que viesse, desde que mantivesse a calma, o respeito e a responsabilidade. Naquela noite, aprendi que ser motorista é muito mais do que dirigir. É estar atento ao outro, saber ouvir, saber decidir, saber pedir ajuda. É entender que, por trás de cada rosto, há uma história, um mistério, uma lição a ser aprendida. E, acima de tudo, é saber que, mesmo nos momentos mais difíceis, a estrada sempre reserva uma nova chance de recomeçar. Após o episódio inesperado com a passageira que passou mal e a decisão difícil que precisei tomar, senti que algo dentro de mim começava a mudar. O frio na barriga, que até então era um companheiro constante, começou a se transformar. Não desapareceu. Claro, afinal, a estrada sempre traz seus desafios, mas passou a ser uma força que me impulsionava, um lembrete da importância do que eu fazia. Dirigir um ônibus de viagem não é apenas uma questão técnica, de saber manobrar um veículo enorme pelas estradas. É, acima de tudo, uma responsabilidade enorme que pesa sobre os ombros. São dezenas de vidas confiadas a você, pessoas que depositam sua segurança, seu conforto e sua esperança nas suas mãos. E isso, para quem está começando, pode ser assustador naquele momento. Percebi que o medo não era meu inimigo. Ele era um sinal de que eu estava consciente da responsabilidade que carregava. O desafio era aprender a conviver com esse medo, a usá-lo para estar sempre alerta, mas sem deixar que ele me paralisasse. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, eu refletia sobre tudo que tinha aprendido até ali. Lembrei das palavras do meu pai, que sempre dizia: "Filho, respeito e responsabilidade são as chaves para quem quer vencer na estrada. Medo a gente tem que ter, mas nunca deixar que ele mande na gente." Aquilo fazia sentido. O medo era necessário, mas precisava ser controlado. Comecei a observar melhor cada detalhe da viagem, cada reação dos passageiros, cada sinal da estrada. Aprendi a confiar mais no meu preparo, nos cursos que fiz, na experiência que estava acumulando a cada quilômetro. A confiança não veio de repente, foi um processo gradual, construído com pequenos passos e muitas decisões acertadas e até alguns erros, que serviram de aprendizado. O cobrador, que estava ao meu lado desde o começo, foi fundamental nesse processo. Ele sempre mantinha a calma, mesmo nas situações mais tensas, e sabia como me tranquilizar quando eu demonstrava insegurança. Em uma das paradas, ele me disse algo que ficou marcado: "Carlos, a estrada é uma escola que nunca fecha. A cada viagem, a gente aprende um pouco mais. O segredo é não desistir, mesmo quando o medo aperta." Essas palavras me deram força para continuar. Entendi que a responsabilidade não era um peso para me afundar, mas um motivo para crescer. Comecei a ver a profissão com outros olhos. Não era só dirigir, era cuidar, proteger, ser um porto seguro para quem estava ali dentro. Com o passar das horas, fui me sentindo mais à vontade no banco do motorista. Cada curva feita com segurança, cada parada tranquila, cada passageiro satisfeito era um passo a mais na construção da minha confiança. O medo ainda estava lá, mas agora ele vinha acompanhado de uma sensação de controle e domínio.
Houve momentos em que sente a pressão aumentar, como quando o tempo fechou e uma chuva forte começou a cair, tornando a estrada escorregadia e a visibilidade difícil. Nessas horas, o medo tentava se infiltrar de novo, mas eu sabia que precisava manter a calma. Reduzi a velocidade, liguei os faróis de neblina, aumentei a distância dos outros veículos e segui com atenção redobrada. A experiência que tinha acumulado, mesmo que pouca, foi fundamental para passar por aquele trecho sem problemas. Outra situação que me marcou foi quando precisei lidar com um passageiro nervoso que reclamava do atraso causado pela parada para socorrer a senhora que passou mal. Ele levantou a voz, questionando a segurança da viagem e demonstrando impaciência. Foi um teste para minha paciência e profissionalismo. Respirei fundo, expliquei a situação com calma e respeito, e consegui acalmar o passageiro. Aquilo me mostrou que, além de dirigir, eu precisava aprender a lidar com pessoas, a entender suas angústias e a manter a tranquilidade mesmo sob pressão. Ao longo daquela noite, percebi que a estrada não é apenas um caminho físico, mas também uma jornada interna. Enfrentar o medo, assumir a responsabilidade, aprender a confiar em si mesmo. Tudo isso faz parte do que significa ser motorista de ônibus de viagem. É uma profissão que exige coragem, empatia e dedicação. Quando o sol começou a despontar no horizonte, senti uma mistura de cansaço e satisfação. A viagem estava chegando ao fim e eu sabia que tinha superado muitos obstáculos. O frio na barriga ainda existia, mas agora ele era um companheiro que me lembrava do quanto eu tinha crescido naquela noite. Naquele momento, entendi que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele, e que a responsabilidade, por mais pesada que seja, é também um privilégio, o privilégio de cuidar de vidas, de ser parte de histórias e destinos. Foi assim que, naquela primeira viagem, eu comecei a me transformar de um jovem inseguro em um motorista consciente, responsável e cada vez mais confiante. E essa transformação, eu sabia, seria apenas o começo de uma longa e rica trajetória na estrada. O céu começava a clarear quando percebi que aquela viagem não tinha sido apenas um deslocamento no mapa. Ela era, na verdade, uma travessia interna. Eu, que comecei a noite com o estômago embrulhado pelo medo e pela ansiedade, agora sentia algo diferente. Uma mistura de alívio, orgulho e, principalmente, gratidão. A estrada, com todos os seus desafios, tinha me ensinado mais em algumas horas do que anos de preparação e expectativa. Enquanto o ônibus avançava pelos últimos quilômetros antes de chegar ao destino, refleti sobre tudo o que havia vivido naquela noite. Os desafios técnicos, como a neblina, as curvas fechadas, a chuva e os imprevistos, já eram esperados. Mas o que realmente me transformou foram os desafios humanos. A responsabilidade de tomar decisões difíceis, o contato com o passageiro misterioso, o cuidado com a senhora que passou mal, a necessidade de acalmar e orientar os outros passageiros. Cada situação exigiu algo diferente de mim: paciência, coragem, humildade, empatia. Percebi que ser motorista de ônibus de viagem é muito mais do que conduzir um veículo de um ponto a outro. É ser guardião de histórias, de vidas e de sonhos. É ser o elo entre destinos, o ponto de apoio para quem está longe de casa, o responsável pelo bem-estar de pessoas que, muitas vezes, nunca mais verei. É carregar, junto com as malas, as esperanças de quem embarca. A cada parada, a cada olhar de gratidão, a cada sorriso de alívio ao chegar ao destino, fui entendendo que a confiança dos passageiros era o maior reconhecimento que eu poderia receber. Não era preciso aplausos ou elogios grandiosos. Bastava ver o semblante tranquilo de quem confiou em mim para atravessar a noite, enfrentar o desconhecido e chegar em segurança. O episódio do passageiro misterioso ficou marcado em minha memória. Sua presença silenciosa, sua observação atenta e, principalmente, seu conselho certeiro no momento de crise, me ensinaram que nunca sabemos de onde pode vir uma lição valiosa. Às vezes, é preciso ouvir mais do que falar, observar mais do que agir. Aquela noite me mostrou que, na estrada, todos somos aprendizes, independentemente do tempo ou da experiência. E, talvez, o maior aprendizado tenha sido sobre mim mesmo. Descobri que sou mais forte do que imaginava,
que consigo manter a calma. Sob pressão, que posso tomar decisões difíceis e assumir as consequências delas. Descobri que o medo pode ser um aliado, desde que eu não deixe que ele me paralise. Descobri que a responsabilidade, por mais pesada que seja, pode ser também uma fonte de orgulho e realização. Quando finalmente estacionei o ônibus na rodoviária de destino, o sol já iluminava as ruas. Os passageiros começaram a se levantar, recolher suas coisas, se despedir. A senhora que havia passado mal me agradeceu com um sorriso tímido, dizendo que se sentia melhor. O cobrador me deu um tapinha nas costas, orgulhoso. E eu, por dentro, sentia que tinha atravessado uma fronteira invisível. Não era mais o jovem inseguro da noite anterior, mas alguém transformado pela experiência naquele momento. Compreendi que cada viagem seria única, cheia de desafios e aprendizados, que a estrada é uma escola viva, onde cada curva, cada parada, cada passageiro pode ensinar algo novo. E que, apesar do cansaço e das dificuldades, eu não trocaria essa sensação por nada. A transformação que vivi naquela noite me preparou para todas as outras jornadas que viriam. E, mais do que isso, me ensinou que, na vida assim como na estrada, o mais importante não é o destino final, mas o caminho percorrido, as histórias vividas, as pessoas encontradas e as lições aprendidas. E assim, com o coração leve e a mente cheia de novas certezas, desci do ônibus pronto para encarar qualquer estrada que viesse pela frente. Porque, agora, eu sabia. A cada viagem, a cada desafio, a cada frio na barriga, eu me tornaria um motorista e uma pessoa, ainda melhor. Quando o último passageiro desceu e o ônibus ficou vazio, sentei por um instante no banco do motorista, olhando pelo para-brisa, ainda embaçado pelo orvalho da manhã. O sol já se erguia no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, como se anunciasse um novo começo, não só para o dia, mas também para mim. Fechei os olhos por alguns segundos, respirando fundo, sentindo o silêncio absoluto depois de tantas horas de tensão, medo, aprendizado e superação naquele momento. Tudo fez sentido. A ansiedade da noite anterior, o frio na barriga, as dúvidas e até mesmo os pequenos erros e acertos, tudo fazia parte de um processo maior, de uma jornada que estava só começando. Eu entendi, ali, que cada viagem seria única, cada estrada traria seus próprios desafios e que, por mais preparado que eu estivesse, sempre haveria algo novo para aprender. E isso, longe de me assustar, me encheu de vontade de viver tudo de novo. A profissão de motorista de ônibus de viagem é feita de encontros e despedidas, de histórias que se cruzam por algumas horas e depois seguem caminhos diferentes. Mas, o que fica, no fim, é a certeza de que fiz parte da vida de cada passageiro, mesmo que por um breve momento. E, acima de tudo, cada um deles também deixou algo em mim, uma lição, um sorriso, um olhar de confiança, um desafio superado. Enquanto recolhia meus pertences e me preparava para deixar o ônibus, pensei em quantas histórias ainda teria para contar. Histórias de superação, de medo, de alegria, de saudade, de esperança. Histórias que só quem vive a estrada conhece de verdade. E percebi que, mais do que dirigir, eu queria compartilhar essas experiências. Queria que cada pessoa que assistisse aos meus relatos sentisse um pouco do que é viver na pele a responsabilidade, o orgulho e a emoção de ser motorista. Por isso, se você chegou até aqui, meu convite é simples. Continue comigo nessa jornada. Cada vídeo será uma nova viagem, um novo relato, um novo aprendizado. Quero dividir com você os bastidores da estrada, os segredos do asfalto, os encontros marcantes e os desafios inesperados. Quero que você sinta o frio na barriga junto comigo, que se emocione, que reflita, que se inspire. A estrada nunca termina e as histórias também não. E, se você gostou dessa primeira viagem, prepare-se. A próxima história vai te surpreender ainda mais. Porque, na estrada da vida, sempre há uma curva inesperada, um passageiro misterioso, uma lição para aprender. Aperte o cinto, escolha seu assento e embarque comigo. Nos vemos na próxima parada.